Fala pessoal, nós estamos aqui gravando a nossa terceira aula da playlist de funções. E pessoal, essa aula está composta somente de exercícios sobre a aula 1 e 2, pessoal. Então, se você não viu ainda a aula 1 e 2, vai lá ver que está muito top, está rica em conteúdos. E essa aula 3 só exercícios top, pessoal. Então, curte, compartilha, segue as nossas redes e se inscreve no canal, pessoal. Dá essa força aí, tamo junto. Vamos lá, primeira questão. Uma questão aí bastante recente, do ano de 2022, a Bancast GV uma prova aí para o Corpo de Bombeiros do Amazonas, para oficial, segundo tenente, pessoal. A questão diz o seguinte: Ana e Bia são doceiras e vendem seus doces na feira. Certo dia, Ana fez biscoitos amanteigados para vender a R$6 a unidade e Bia fez brigadeiros para vender a R$8 a unidade. Nesse dia, as duas venderam ao todo 50 doces e Ana arrecadou R$6 a mais que Bia. A quantia que Ana arrecadou nesse dia foi... Então, essa questão quer saber quanto que Ana arrecadou nesse dia com a venda de doces. Então, pessoal, nós vamos montar aqui a nossa primeira equação e nós temos que a questão nos dá que elas venderam, Ana e Bia venderam 50 doces nesse dia. Então, nós temos que A mais B, Ana mais Bia, é igual a 50. Por que isso? Porque A representa a quantidade de doces que Ana vendeu. E B representa a quantidade de doces que Bia vendeu. Então, a quantidade das duas, a soma das duas, dá 50 doces que a questão nos disse. Então, essa é a nossa primeira equação, pessoal. A mais B é igual a 50, que é igual à quantidade de doces que elas venderam nesse dia. E qual é a nossa segunda equação? Nós temos que Ana ela fez biscoitos amanteigados para vender a R$6, ou seja, o valor do doce de Ana é igual a R$6. Então, nós temos 6A. 6 vezes o A. Por que 6 vezes o A? Porque A é a quantidade de doces que Ana vendeu. Então, se Ana ela vendeu 10 doces, por exemplo, então esse A vai ser igual a 10. E o 6 vezes 10 é igual a 60. Então, se ela tiver vendido 10 doces nesse dia, ela arrecadou R$60. Porque o valor do doce dela é R$6. Então, a questão nos diz que o de Ana, o valor é 6, e o de Bia é igual a 8. Ela vende o doce dela a R$8 a unidade. E a questão também nos dá a informação que Ana ela vendeu R$6 a mais que Bia. Então, 6A é igual a 8B. 8 é o valor da unidade do doce de Bia e o B é a quantidade, mais R$6. Porque a questão nos dá que Ana não vendeu R$6 a mais que Bia, então é o valor de Bia, que no caso o valor dos doces de Bia ao total com a quantidade ia dar 8 vezes o B, mais os R$6 que ela arrecadou a mais. Então, pessoal, nós temos aqui já montado as nossas duas equações, nós já temos aqui o nosso sistema montado. E nós, se você assistiu a primeira aula, você vai saber que nós temos dois métodos para resolver essas equações. Nós temos o método da substituição e o método da adição. Nessa questão aqui, nós vamos usar o método da substituição, pessoal. Então, aqui nós temos a primeira equação e a segunda. Então, pessoal, vamos pegar essa segunda equação e isolar o B para substituir nessa aqui de cima, na primeira. Então, pegando essa equação aqui, isolando B, vai ficar 8B é igual... O 6 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, né? O 6A mantém normal. Então, vai ficar 6A menos 6, que passou para o outro lado negativo. Então, isolando B, tem o 8 aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Nós vamos ter 6A menos 6, tudo isso dividido por 8. Então, B é igual a isso aqui. Então, nós vamos pegar a primeira equação e nós vamos substituir o B nela. Então, nós temos aqui o A, repetindo, mais o B. O B é o quê? O B é isso aqui, né? O B é tudo isso aqui. Então, 6A menos 6 dividido por 8, tudo isso aí é igual a 50. Só repetindo. Então, a gente tem que colocar no denominador comum aqui, né? Para poder passar esse 8 para o outro lado. Então, a gente sabe quando não tem nada aqui embaixo, é porque tem 1. Porque qualquer coisa dividido por 1 é igual a ela mesma. Então, A dividido por 1 é igual a A. Então,
nós temos aqui o 8, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1, 8. Vezes A, 8A. Mais, vamos só repetir aqui o de cima, 6A. Por que repetir? Porque 8 dividido por 8, dividido pelo de baixo, né, e multiplica pelo de cima, dividido por 8 é 1. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 6A, 6A. 1 vezes menos 6, menos 6. Tudo isso é igual a 50. Então, o 8 ele está dividindo aqui, passa para o outro lado, multiplicando. A gente já vai aproveitar e somar aqui em cima. 8A mais 6A, nós temos que isso é igual a 14A. Menos 6, isso é igual a 8 vezes 50, isso é igual a 400. Então, o 6 ele está subtraindo aqui, ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 14A é igual a 400 mais 6, porque o 6 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, nós vamos isolar o A, o 14 ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu não fiz essa divisão ainda, então nós vamos fazer aqui ela. 406 dividido por 14, 40. Dá por 3, não dá, porque dá 42, então vai ser por 2. 2 vezes 14 dá 28. Então, 40 menos 28 fica 12. Desce o 6. Isso vai dar, acho que por 9. Então, 14 vezes 9, 36. Fica o 6, sobra o 3. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. Exatamente. Então, nós temos que o A ele vai ser igual a 29. Então, se o A é igual a 29, a gente já descobriu o valor, a quantidade, na verdade, de doces que Ana vendeu. Então, Ana, ela vendeu 29 doces. Ela vendeu 29 doces. E nós temos que o valor do doce de Ana é quanto? Perdão, pessoal. O valor do doce de Ana é R$6. Então, 6 vezes 29. Se ela vendeu 29 doces, a gente vai multiplicar por 6. Ela vendeu 29 doces a R$6. Então, nós temos aqui, vou pegar aqui o vermelho, 29 vezes 6 é igual a quanto? Então, 6 vezes 9 dá 54, fica o 4, sobra o 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Então, 174. Nós já temos que a resposta é letra D. Por quê? Porque, olha, veja, o valor de Ana era 6A, né? Então, 6A. E o A é igual a quanto? O A ele é igual a 29. Então, isso seria 6 vezes 29. E isso é igual a R$174. Então, esse é o valor que Ana arrecadou. Portanto, pessoal, gabarito, letra D. Próxima questão, exercício 2. Um exercício aí também da FGV, prova aí 2022, também do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Prova para cadete, ou seja, prova oficial do Corpo de Bombeiros também. Para conseguir ingresso em um curso de especialização, cada candidato deve resolver uma prova de 25 questões, cuja pontuação é feita da seguinte forma: 5 pontos por cada resposta correta, menos 2 pontos por cada resposta errada. Hugo fez a prova e obteve 69 pontos. Assinale a opção que indica o número de questões que Hugo acertou. Então, pessoal, essa prova aí é composta de questões certas, corretas e erradas, né? E essa prova ela tem o quê? Tem 25 questões. Então, nós temos que questões certas mais questões erradas é igual a 25. Essa é a nossa primeira equação. Ou seja, a prova é composta de questões certas e erradas, e a quantidade aqui de questões erradas, de certas mais erradas, é igual a 25, pois a prova, o total de questões é 25. E qual é a nossa segunda equação? Nós temos que cada resposta correta conta 5 pontos. Então, a cada quantidade de resposta correta, o C ele representa a quantidade, multiplica por 5, porque vai dar 5 pontos. Ou seja, então se ele acertou aqui, vamos dizer, 5 questões, 5 vezes 25, ele tem 25 pontos. E isso mais
menos 2 é igual a 69 pontos, que é a quantidade de pontos que o Hugo fez. Então, nós temos que menos 2 vezes porque cada questão errada representa a quantidade, cada questão errada equivale a menos 2 pontos. Então, se ele errou, vamos dizer, 10 questões, menos 2 vezes 10, ele vai ter menos 20 pontos aí. Então, nós temos aqui já montado o nosso sistema de equações, pessoal. Nós temos aqui a nossa primeira equação e aqui a nossa segunda equação. Então, pessoal, nesse aqui nós podemos usar o quê? Nós podemos usar o método da adição. Nós já usamos na primeira o método da substituição e nessa nós podemos usar o método da adição. Nós podemos pegar essa equação aqui e ajeitar aqui, mas com menos vai ficar um menos, né? Então, nós temos 5c menos 2e, isso é igual a 69. E aqui a primeira equação a gente pode multiplicar por 2, porque aí a gente vai cancelar com menos 2 aqui, porque 2 vezes e vai dar 2e. E quando a gente for fazer a soma aqui, o método da adição, 2e mais menos 2e vai dar 0, né? Então a gente pode cortar. Então nós vamos multiplicar toda essa equação aqui por 2. Então, 2 vezes c, 2c, mais 2e, tudo isso é igual a 2 vezes 25, 50. Então nós vamos somar tudo isso aqui, pessoal. Então, 2c mais 5c, 7c. 2e menos 2e, corta, né? Vai ficar 0. Então, isso vai ser igual a 50 mais 69. Nós temos aí que isso é igual a 119. Então, nós já estamos aqui em busca das quantidades corretas já. Nós temos que o 7 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Não sei se vai pegar aqui na minha imagem, então vou passar para cá para o outro lado. Fazendo essa divisão, 119 dividido por 7, nós temos aqui, ó, para dar 11. Então, vai dar por 1, 1 vezes 7, 7. 11 menos 7, 4. Desce 9, 49. 7 vezes 7 é igual a 49, então nós temos que aqui é 0. Então, a quantidade de questões corretas, a quantidade aqui de questões corretas é igual a 17, pessoal. Então, ele quer o número de questões, a quantidade de questões que o Hugo acertou. E nós temos que isso é letra B. Nós já descobrimos o valor e acertamos a questão, gabaritamos. Terceira questão, pessoal. Nós temos aqui, que é uma questão também, 2022, questão recente, é da Fundatec, para Brigada Militar do Rio Grande do Sul. No caso lá é a PM, né? Chama de Brigada. Prova para soldado. Então, a questão ela diz o seguinte: em uma apreensão policial, foram apossados diversos itens roubados, além de uma quantia em dinheiro de exatamente 14 mil reais. Curiosamente, só haviam notas de 50 e de 100 reais em um total de 200 notas. Assim, é possível afirmar que a quantia de notas de 50 e de 100 reais, respectivamente, era de... Então, pessoal, nós temos aqui também uma questão sobre equação do primeiro grau, e ele diz que ao todo foram levados aí exatamente 14 mil reais. Então nós temos aí, pessoal, vamos chamar de X as notas de 50 e de Y as notas de 100. X e Y. Então X mais Y é igual a 200. Pois é a quantidade total de notas. A quantidade total de notas que foram levadas, foram roubadas, né? Foram 200. Então, X representa a quantidade de notas de 50 reais e Y representa a quantidade de notas de 100 reais. E a soma das duas dá o total de 200 notas. Então, nós já temos a nossa primeira equação. Aí vamos em busca da segunda equação. Nós temos que o total de dinheiro que foi levado foi 14 mil reais. E se foram de notas de 50 e de 100 reais, como nós sabemos que a quantidade de notas de 50 reais é X, então nós temos 50x. 50 vezes x é a quantidade de valor em dinheiro que foi levado
em notas de R$ 50, mais 100 vezes Y, que é a quantidade de notas, de valor em notas que foram levadas de R$ 100, nós temos aqui 100 vezes Y, porque Y é a quantidade de notas de R$ 100. Isso tudo é igual a 14 mil. 14 mil, pessoal. Então, nós já temos aqui a nossa primeira equação e segunda equação. Então, nós já temos o nosso sistema montado, pessoal. E aqui, vocês querem usar qual método? O método da substituição ou o método da adição? Tanto faz os dois métodos, pessoal. A matemática, ela tem vários caminhos que levam ao mesmo resultado. Só que aqui, a minha visão, o método mais fácil é o método da adição. Então, nós vamos usar aqui o método da adição para facilitar os nossos cálculos, pessoal. Então, nós vamos pegar aqui a canetinha azul. Nós vamos multiplicar essa equação aqui de forma que a gente possa cancelar na de baixo. Ou seja, eu estou vendo aqui que é mais fácil cancelar com 50. Pois se a gente multiplicar essa equação de cima por menos 50, nós vamos ter menos 50x. E quando somarmos com mais 50x, vai dar o quê? Vai dar 0. Então, a gente já vai ficar só com y. E aí, substituindo, vai achar a quantidade de notas de R$ 100, que é o valor de y. Então, nós vamos multiplicar essa equação aqui toda. Vamos multiplicar por menos 50. Então, menos 50x vai ficar menos 50 vezes x, menos 50x. Menos 50 vezes y vai ficar menos 50y. Menos 50 vezes 200, isso vai ser igual a menos 10 mil. Então, repetindo essa segunda equação aqui, só repetindo ela, nós temos 50x mais 100y, isso é igual a 14 mil. Então, pessoal, fazendo aqui a soma, o método da adição, ou seja, vamos somar. Então, nós temos menos 50x mais 50x, cancela, vai dar 0. Menos 50y mais 100y, a gente vai o quê? Subtrair, então vai ficar somente 50y. Isso é igual a menos 10 mil mais 14 mil. Como 14 mil é maior, vai ficar 14 mil menos 10 mil, vai ficar apenas 4 mil, vai ficar positivo. Então, a gente vai apenas passar o 50 para o outro lado. Passar o 50 para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, y é igual a 4 mil, na verdade, dividido por 50. Corta o 0 com o 0, fica 400 dividido por 5, fica mais fácil. Isso é igual a 80. A gente lembra da tabuada do 5. Então, 5 vezes 80 é igual a 400. Então, a gente tem que o y, ou seja, as notas de 100 é igual a 80. Porque o y não é as notas de 100, ele quer a quantidade de notas de 50 e 100, respectivamente. Ou seja, o 50 vem primeiro e o 100 depois. Qual é o único que tem 80? Exatamente, letra D. Mas aí, pessoal, a gente é incrédulo. Então, a gente vai substituir aqui para saber quantas tem de x. Quando a gente não tem certeza, a gente pega e substitui. Porque se bater aqui com 120, é porque está tudo ok. Então, pegando essa primeira equação aqui, nós temos o x repete mais y. Y é quanto? 80, né? A gente substitui. Tudo isso é igual a 200. Está positivo, passa para o outro lado negativo. 200 menos 80, 120. Ou seja, bateu exatamente, pessoal, com 120 aqui. Então, gabarito, letra D, pessoal. Muito fácil, pessoal, muito fácil. Acompanha aí que vocês vão tirar onda, pessoal. Vai resolvendo. Antes do professor resolver, você tem que resolver. Matemática é prática, pessoal. Então, nós temos aqui a nossa segunda parte dos exercícios. E esses exercícios aqui são sobre tipos de funções. Os primeiros exercícios foram sobre equações do primeiro grau. Aqui sobre tipos de funções que a gente viu na segunda aula, pessoal. Então, se você não assistiu, assiste lá. E eu tenho certeza que se você assistir, você vai gabaritar aqui. Então, a questão diz o seguinte. Analisa o diagrama. Não é uma questão de concurso. É uma questão avulsa. Questão aqui criada justamente para vocês absorverem mais o conteúdo. Mas não é uma questão de concurso essa aí. Nem de Enem. Analisa o diagrama abaixo e determine o domínio
o contradomínio e o conjunto imagem. Então, a gente viu tudo isso na segunda aula. Nós temos que aqui é o domínio e o conjunto B aqui é o contradomínio. Então, ele quer que a gente determine. Então, o domínio, a gente sabe que são todos os valores possíveis para x. São os valores que estão aqui nesse conjunto do domínio. Então, o domínio é igual a x pertence aos reais, tal que x cortar aí no minuto 20. Então, pessoal, o domínio são todos os valores possíveis para x. E nós temos, pessoal, que o domínio, ele vai ser aqui o conjunto representado por quê? O 0, 1 e 2. Esse vai ser o nosso domínio. E o contradomínio? O contradomínio são todos os valores que estão aqui, nesse conjunto do contradomínio. O contradomínio vai ser os valores 1, 2, 3 e o 5. Esse é o nosso contradomínio. E a imagem? A imagem da função, vocês lembram da segunda aula? Que a imagem da função são todos os valores que estão no contradomínio, ou seja, todos os valores que estão aqui nesse conjunto do contradomínio, e eles têm um elemento associado no domínio, ou seja, eles estão recebendo flechas. Então, a imagem são os elementos que estão recebendo flecha. Quais são os elementos que estão recebendo flecha aí? Me diz aí. É o 1, isso, o 3 e o 5, exatamente. Então, é somente isso, pessoal. O domínio é o primeiro conjunto, ou seja, todos os valores possíveis para x. O contradomínio são os valores que podem ser o y, mas não são o y, porque o y ele é igual à imagem. Então, isso aqui é igual ao y. O y é o quê? O y é o 1, é o 3, é o 5. São esses valores que representam a imagem da função, pessoal. Então, não esqueça disso. A imagem são os valores que estão no contradomínio que tem termos do domínio associado, ou seja, que tem flechas ligando. Ou seja, vocês estão vendo aqui que a imagem do 1 é o 3, a imagem do 2 é o 5, a imagem do 0 é 1. Pessoal, estou elencando isso para você memorizar. Pessoal, nós temos aqui a nossa segunda questão. E a questão ela diz o seguinte. A segunda questão sobre tipos de funções. Defina a função abaixo e classifica em injetora, sobrejetora ou bijetora. Ou seja, ele quer saber o tipo dessa função. Pessoal, relembrando aqui, só o bizu aqui para vocês. Uma função, quando ela é injetora, é quando os elementos do domínio, ou seja, a gente tem aqui domínio e contradomínio, relembrando, os elementos do domínio, todos eles têm imagem diferente. Percebe aqui que o menos 1, a imagem dele é o menos 4. O 0 é o 0. O 1 é o 4. O 2 é o 8. Então, todos eles têm imagens diferentes. Se o 0 ele estivesse ligando aqui a flecha ao menos 4, ele teria a mesma imagem do menos 1. Mas como a imagem dele não é igual, então essa função ela é injetora, pessoal. E para saber se ela é sobrejetora, passar o bizu aqui também para vocês. Todos esses bizus estão lá na nossa aula, mas para quem não viu a nossa aula, estou repassando aqui. E também quem já viu, é ótimo para memorizar. Uma função sobrejetora, eu coloquei errado aqui, sobrejetora é quando todos os elementos do contradomínio são a imagem, ou seja, quando o contradomínio, ou seja, todos elementos do contradomínio são
são imagem. Então, quando é que eles são imagem? A gente lembra que para ser imagem, ele precisa ter um termo associado no domínio. Então, todos eles têm flechas pegando, né? Então, se todos eles têm flechas pegando, tudo isso aqui é a imagem da função. E tudo isso aqui também é o contradomínio. Ou seja, então, quando o contradomínio ele é igual à imagem, a função ela é sobrejetora. Então, a gente tem que essa função, tanto ela é injetora, como ela é sobrejetora. E quando a gente lembra que quando é as duas, quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, essa função, ela é bijetora. Então, essa função aqui, ela vai ser bijetora. Pois ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Então, ela é bijetora. Pessoal, agora uma questão desafio, a questão 3 de tipos de funções. É uma questão mais complicada e ela diz o seguinte: marca a alternativa que representa a função abaixo. E a gente tem aqui que ela quer saber o tipo da função e também a lei de formação. A lei de formação da função do primeiro grau é assim, ó, pessoal. Lei de formação é um f de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação da função, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. A gente vai ver tudo isso ainda, pessoal. A gente não viu ainda essa aula, mas vamos ter essa aula ainda sobre lei de formação da função do primeiro grau. Então, para saber essa questão, daria para fazer por substituição. A gente sabe que aqui no domínio, que é o domínio, são os valores de quê? São os valores de x, os possíveis valores para x. E aqui o contradomínio. São os possíveis valores que podem ser y, mas o y ele é a imagem. Aqui é o contradomínio. A gente sabe disso, a gente já sabe tudo isso. Então, a gente poderia começar pelo quê? A gente poderia começar pelo tipo, já que a gente estudou o tipo. E a gente sabe que para ser injetora, todos os elementos do domínio têm que ter uma imagem diferente. E nós estamos vendo aqui que todos eles estão ligados a uma imagem diferente. Então, essa função ela é injetora. Então, a gente tem que essa função ela é injetora. A gente precisa saber se ela é sobrejetora também, porque se ela for sobrejetora também, ela vai ser o quê? Bijetora. Então, para ser sobrejetora, a gente lembra que para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio, eles têm que ser a imagem da função. E nós temos aqui que o contradomínio ele é igual à imagem, pois todos os elementos aqui do contradomínio estão recebendo flechas. Então, todos eles são imagem. Então, essa função, ela é tanto injetora, como sobrejetora. Que é um J. Ela é tanto injetora como sobrejetora, pessoal. Então, se ela é as duas ao mesmo tempo, quando ela é as duas ao mesmo tempo, a gente sabe que ela é bijetora. Então, a gente já pode eliminar a B, a C e a E, ou seja, ficou fácil. Aqui, se você não souber fazer a segunda parte, você conseguiria ter 50% de chance para dar um chute. Mas a gente vai aprender a fazer e a gente não vai chutar, a gente vai ter 100% de certeza, pessoal. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode substituir, a gente sabe que esses valores aqui do contradomínio são os valores para x. Se a gente não sabe, utilizando a lei de formação para descobrir o coeficiente angular, a gente pode substituir aqui, ó, substituindo 1 aqui, ó. Então, isso tem que ser igual a 2, ou seja, 2 vezes 1 mais 2 é 4. Substituindo aqui, nós temos ó, 2x mais 2, isso tem que ser igual a 2 aqui do outro lado. O x ele é equivalente a 1, né? Então, 2 vezes 1 mais 2 tem que ser igual a 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 4 é igual a 2? Não, isso aqui não existe. 4 não é igual a 2. Então, a gente já poderia eliminar aqui, ó, a letra A, ficando somente aqui, ó, a letra D, na verdade. Ficando somente a letra D. Bijetora, e a lei de formação dessa função ficou 2x ao quadrado. A gente pode testar, então, ó, 2x ao quadrado, 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. O 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. Então, bateu exatamente, pessoal. Gabarito, portanto, letra D, pessoal. Então, se você não soubesse a lei de formação, você ainda conseguiria substituir o x e ainda resolver essa questão. Estou te ensinando isso, pessoal, porque
Numa prova, num concurso, o que vale não é saber, pessoal. O que vale não é fazer da forma bonitinha. O que vale é acertar a questão. Então, se você não lembra da lei de formação, mas você sabe que o X é os valores que estão no domínio, a gente lembra o quê? Eu avisei o quê? A matemática ela tem vários caminhos, ela tem várias vertentes que levam ao mesmo resultado. Então, se você não sabia a lei de formação, você sabendo que o X são os valores do domínio, você poderia substituir ali e tentar por tentativa e erro cada questão. Como a gente só tinha duas, ficou duas alternativas, porque a gente já sabia o tipo da função, a gente tinha ali 50-50 e facilitou para a gente descobrir o valor dessa questão. E, portanto, pessoal, gabarito letra D. Se você gostou, pessoal, curte e compartilha. Aí a aula tá muito top, cheia de exercícios. Se você gostou, comenta aí, pessoal, para saber. Nós precisamos do seu feedback. Então, valeu, pessoal.